batismo no corpo de Cristo. Aleluia. Aqui a palavra, eu vou ficar com o entendimento que o Espírito Santo me revelou. Se você olhar homens falando sobre esse assunto, vai ter diversos, aleluia, orientes que eles pegam, diversos revelação, mas o que o Espírito Santo me confirmou aqui, eu vou ficar naquilo que o Senhor me confirmou. Então, o primeiro batismo para nós herdarmos o reino do céu, a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Louvado seja o Senhor. Quando nós olhamos para essa palavra, aquele que crê e for batizado será salvo, se nós entendemos esse batizado como batismo nas águas, ninguém seria salvo até ser batizado nas águas, certo? O ladrão da cruz, ele foi salvo? Foi salvo, ele aceitou a Cristo e foi salvo. Ele foi batizado nas águas? Não foi batizado nas águas porque não deu tempo. Então não é esse batismo que está falando. Também não é o batismo do Espírito Santo, que é o batismo de revestimento. Porque se alguém aceitar Jesus e não for batizado com o Espírito Santo, também não estaria salvo. Então não é esse batismo que eu entendo quando o Senhor fala, aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo que nós entendemos é o batismo no corpo de Cristo. No momento que a pessoa aceitou a Cristo, ele recebe o fôlego do Espírito de Deus. A primeira experiência que os discípulos enfrentaram na nova aliança do Velho Testamento foi quando Jesus ressuscitou no terceiro dia e os discípulos estavam lá presos, trancados porque estavam com medo dos judeus, porque eles estavam sendo ameaçados, que tinham roubado o corpo de Cristo. E Jesus chegando ali, soprou o Espírito sobre eles e eles foram regenerados e acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia. A primeira experiência que os discípulos tiveram como igreja, aleluia, nos moldes do Novo Testamento, foi na regeneração. Foi quando Jesus soprou o Espírito sobre ele. O Senhor já tinha feito uma reunião antes com eles e disse: olha, vocês vão receber o meu Espírito e ele vai ficar com vocês até o fim do século. Louvado seja o Senhor. Aleluia! A experiência que todo crente tem, mesmo antes do batismo nas águas e antes do batismo com o Espírito Santo, é o batismo no corpo de Cristo. Aleluia! Vamos dizer que este amigo do Misael aceite Jesus hoje aqui de coração. A palavra fala com ele e ele aceita de coração mesmo. Entrega a sua vida para o Senhor. Ele vai ser batizado no corpo de Cristo. Quem é o batizador? É o Espírito Santo. O Espírito Santo vai pegar ele e vai emergir ele no corpo de Cristo. Ele já vai fazer parte do salvo, aqueles que entrarão no reino do céu. A partir desse momento da conversão, que ele creu e foi batizado, ele já está salvo. Mas não deu tempo de se batizar nas águas, ele já está salvo. Mas eu não recebi ainda o batismo do revestimento, mas está salvo, porque ele já foi batizado no corpo do Senhor. E quem é o ministro desse batismo? É o Espírito Santo. Agora o segundo batismo nas águas é para testemunhar esse que já aconteceu. Se der tempo para ele se batizar nas águas e testemunhar esse batismo que ele sofreu hoje aqui no corpo de Cristo, amém, ele vai estar cumprindo o mandamento. Mas se não der tempo e ele partir antes, ele está salvo, porque o batismo nas águas é um testemunho do que já aconteceu. Ninguém se batiza para ser salvo, se batiza porque já é salvo em Cristo. Louvado seja o Senhor, como um testemunho público daquilo que Deus fez e que Deus queria fazer na vida de Nicodemos. Existe o terceiro batismo. Esse pode acontecer tanto logo após o primeiro batismo, que é a regeneração, como também pode acontecer depois do batismo nas águas, pode acontecer antes. Esse não tem tempo para acontecer. Mas quem é o batizador nas águas? É o ministro, é o obreiro, o pastor. O primeiro batismo, quem batiza? O Espírito Santo. O segundo batismo, quem batiza? É o obreiro. O terceiro batismo, quem batiza? Aí é para revestimento de poder, com sinal de línguas estranhas, o qual todo o cristianismo, todo o movimento pentecostal adotou, que o batismo para o revestimento tem que ter o sinal de línguas estranhas. Mas quem é que
que é o ministro desse batismo? É Jesus. Aí inverte. No primeiro batismo, o Espírito Santo emergiu você no corpo de Cristo, já está salvo. Mas você precisa de um revestimento, até para suportar as aflições, para testemunhar, para não ter dúvida que aquilo que tu está testemunhando, pregando, é verdadeiramente verdade e que vem do céu. Nós precisamos desse revestimento. Aí é Jesus que vai te batizar, é Ele que é o ministro. Ele vai te pegar e agora Ele vai te emergir no Espírito Santo. Você já tinha o Espírito Santo na tua vida, já estava com Ele lá dentro, na regeneração, já testemunhou que Ele está contigo nas águas do batismo, e agora tu vai se revestir com o poder do Espírito Santo. Veja bem que quando está muito frio, nós colocamos um terno, as irmãs colocam aí também a sua roupa, aquecida, mas quando fica muito frio, a gente coloca um sobretudo. É um revestimento. Tu já estava vestido, mas tu foi revestido pelo poder de Deus. Aleluia. Jesus estava falando para Nicodemo, tu vai ter que passar por esse processo. Esse processo é para todos, que querem entrar no reino do céu. Então essa foi a primeira experiência que os discípulos tiveram como igreja, até o momento da regeneração. Eles eram bons crentes, sim, e eram fiéis ao Senhor nos moldes do Velho Testamento. Aleluia. Mas a primeira experiência que eles tiveram como igreja, e aonde nasceu o cristianismo, foi na sua regeneração. É onde todo crente nasce, é na regeneração. Enquanto não for regenerado, pode participar de um ministério, pode ter carteirinha de membro, pode ter se levado até por engano no batismo nas águas, por falta de conhecimento do obreiro às vezes, mas ainda não é salvo, ainda não pertence à igreja do Senhor Jesus. A partir desse processo, aonde o Espírito Santo trabalha a nossa natureza humana pela palavra de Deus, quando o Senhor disse para Nicodemos, olha, é necessário nascer da água do Espírito, é aceitar que o Espírito Santo trabalhe na tua vida pela palavra. A água que eu entendo que é a palavra de Deus, a ferramenta do Espírito Santo para trabalhar a nossa velha natureza, porque ou coisinha difícil de ser tratada é essa tal natureza humana. Essa natureza humana dá um cansaço, dá um cansaço para ser tratada, mas não tem, aleluia, louvado seja o Senhor, tem solução, quando ela é entregue para Cristo, a nossa natureza humana é dominada. Pela nossa própria força, nós não conseguimos dominá-la. Se nós tentar resistir a nossa natureza humana, nós vamos ceder, mas se nós entregarmos para Cristo e crucificar na cruz, que a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo crucificaram a sua carne com as suas concupiscências e com as suas paixões, aí nós vamos ter a possibilidade de vencer. Então veja bem que mesmo depois de ter nascido de novo, os discípulos sofreram a regeneração, nós também já tivemos a nossa regeneração, fomos regenerados do nosso pecado. A nossa natureza humana está com nós, ela não saiu de nós, nós não nos tornamos um ser espiritual, não, o nosso espírito, ele foi ativado para aquilo qual ele foi feito. Para que o espírito foi feito? Para adorar a Deus, para se comunicar com Deus, para ter comunhão com Deus. Mas como ele estava amortecido, ele foi reativado. Nós reativamos a nossa vida espiritual, aleluia, mas a nossa natureza humana continua em nós. Aleluia, o velho Adão está em nós. Aleluia, a natureza do ser humano decaída está em nós, só que agora é ela que não está ativa. Antes era o espírito que não estava ativo, mas agora inverteu as coisas. Agora nós desativamos a natureza humana na sua prática pecaminosa
e ativamos o Espírito na sua relação com Deus. Louvado seja o Senhor. Os irmãos vão entendendo a mensagem, aleluia, onde nós vamos chegar nesta noite pela palavra do Senhor. Então a nossa natureza humana, ela tem que ser tratada, mas da maneira certa. Louvado seja o nome do Senhor. A natureza do ser humano, ela já foi comparada em uma outra mensagem, o pastor Gesto lembra, é como um leão, né? A nossa natureza humana, ela tem fúria, ela é como um leão, ela gosta de carne. O que o leão come? O leão come pasto? Não. Se tu der pasto para o leão, ele vai até rir da tua cara. Ele não vai querer comer pasto, porque o leão, ele é carnívoro, ele se alimenta de carne. Aleluia, louvado seja o Senhor. Agora a ovelha, ela já gosta de pasto. Se tu der carne para a ovelha, ela não vai comer carne, ela vai repugnar aquela carne. Ela não é carnívora, ela não vai comer carne, ela come pasto. Então não tem como exigir do leão comer pasto enquanto ele é leão, certo? Só vai poder ser exigido do leão comer carne, comer pasto, quando ele virar ovelha. Aleluia! Você está entendendo por que tem crente que é difícil de doutrinar? Porque ele ainda é leão, ele não foi ovelha ainda, ele não tem como comer pasto. Tu fala de doutrina para ele sente nojo. Tu fala de costumes que traz santificação, ele fica lutando contra, porque ele ainda é leão, ele quer carne, ele quer o alimento que é da natureza dele. Mas no momento que ele for transformado em ovelha, tu pode dar pasto que ele vai sentir prazer, aleluia, vai sentir, aleluia, desejo de comer mais. Eu vou lá porque eu quero comer esse pasto. Agora sim, né? Esse pasto veio ao encontro da minha nova natureza, porque eu preciso agora de um novo alimento na minha vida. Então como que nós vamos vencer essa natureza decaída? É não dando o que ele quer comer. Se o leão gosta de carne, é só não dar carne para ele. Encerra ele lá numa jaula e deixa ele morrer de fome, né? Não dá comida e não dá água. É assim que nós temos que tratar a nossa carne. Não é experimentando se eu vou vencer. Eu vou ver se eu consigo vencer esse copo de vinho aqui. Vamos ver? O cheirinho tá bom. Não é assim que nós vamos vencer, não. É não alimentando, é não dando a comida para ele. Louvado seja o Senhor. Porque esse negócio de pegar e voltar lá na jaula e ficar alimentando o leão, uma hora dessa ele te agarra, uma hora dessa ele te devora, porque ele vai te tragar, ele está com fome, ele vai te devorar. Então a nossa natureza humana não tem como amaciar o ego dela. Nós temos que falar como Jesus, tem que nascer de novo. Não adianta elogiar, não adianta amaciar. Louvado seja o Senhor, tem que nascer de novo. Deixa o leão morrer de fome. Louvado, agora tu tem uma nova natureza para cuidar. Esquece o leão, nem lembra que ele come. Louvado seja o Senhor. Esquece do cardápio do leão. Agora tu tem uma nova natureza, tu nasceu de novo, foi regenerada. E o que a nova natureza come? Ela come a comida conforme a sua natureza. A Bíblia vai falar que uma batalha se formou agora dentro de nós. Essa batalha, irmão, que Gálatas fala, capítulo 5, versículo 16 em diante, não acontece na vida do ímpio. O ímpio não tem essa batalha. Essa batalha, ela se forma na vida de quem é salvo. É o salvo que tem essa batalha da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Porque o ímpio, ele não tem o Espírito, então não tem essa batalha. Louvado seja o Senhor. E do que o leão se alimenta? A Bíblia vai falar em Gálatas 5, e versículo 19, o alimento do leão, o alimento da velha natureza. Porque as obras da carne são manifestas, os quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, não é como
já antes vos disse que o que comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então é a Bíblia que está falando, não é o pastor que está te julgando, não é o pastor que está julgando o crente, ó, se tu fizer isso, tu não vai participar do reino de Deus. Não, é a Bíblia que está falando, que quem fizer tal coisa não herdará o reino do céu. E coisa semelhante a essa, você anotou o cardápio do leão aí? Viu o que o leão come? Se o leão come esse alimento, é só não dar mais esse alimento para ele. Se ele se alimenta, aleluia, da prostituição, é só não se prostituir mais. Se ele se alimenta da impureza, não pratica mais a impureza. Ah, mas o leão gosta de uma lascívia, então eu não vou mais dar esse alimento para o leão. E ele vai morrer, vai enfraquecer, e ele não vai ter poder sobre a tua vida. Aleluia, porque tu vai tratar ele como ele deve ser tratado. Mas agora existe uma nova natureza a ser tratada, a natureza espiritual, aquela que foi gerada pelo Espírito e pela água. Lembra lá de Nicodemos? É necessário nascer da água e do Espírito. É o trabalhar do Espírito Santo através da palavra gerando em nós o que nós lemos em Efésios capítulo 4, aleluia, onde fala sobre esquecendo da velha natureza do homem velho e ser revestido do novo, que é criado segundo a justiça e a santidade de Deus. Então é essa natureza agora que foi gerada no crente, no salvo, uma natureza justa e santa, aí na presença de Deus. E do que essa natureza se alimenta? Voltando lá para Gálatas, aleluia, das obras da carne e o fruto do Espírito. Essa nova natureza, ela se alimenta da virtude do fruto. Existe um alimento para essa natureza, chamada fruto do Espírito Santo. Então, quando você estiver com fome, tu não vai mais no cardápio do leão, você vai no cardápio agora da nova natureza. Bom, eu vou ter que me adaptar com esse novo cardápio, porque quando se faz um regime, aí faz, as irmãs gostam muito também de fazer, para perder uns quilinhos, tem que se adaptar àquela nova lista de alimento, e tem que ser um cuidado rigoroso, tem que ter um cuidado com a compra, como se faz, é o momento certo que usa, para dar efeito. E agora nessa nova natureza, nós temos um novo cardápio, e nesse cardápio está o nosso alimento. Então quando tiver com fome, não vai ficar mais irado, ele vai agora amor. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor. Louvado seja o Senhor. Quando ele ficar com fome, ele não vai mais se explodir, porque a Bíblia fala que o fruto, o alimento dessa nova natureza é longanimidade, é perseverança. Quando tiver com fome, não vai dar lugar ao diabo, não vai voltar atrás, aleluia, para as velhas práticas da natureza, não, porque agora o alimento que está disponível se chama perseverança, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é disso que nós temos que se alimentar, daquilo que Deus tem para nós, em vez de ficar irado com o teu irmão, irado com a tua irmã, saindo falando mal, aleluia, seja benigno, seja bondoso, aleluia, seja paciencioso, tenha paz, porque o crente que é espiritual, ele vai se inclinar para essas coisas. E por que ele consegue ter uma boa convivência com os outros? Porque ele está se alimentando do fruto do Espírito. Ele está recebendo virtudes que vai capacitar ele a viver nessa nova vida. Louvado na presença do Senhor. E aí é um tratar, aqui em Efésios capítulo 4, em versículo que nós lemos, começa então o processo que Deus queria fazer na vida de Nicodemos. Olha, vai ter que ser gerado aí um novo homem, segundo a justiça e a santidade de Deus, porque esse homem que está gerado em ti aí, não vai ter como herdar o reino do céu. Louvado seja o Senhor, aleluia. E começa um processo, e a primeira coisa que pede aqui em Efésio vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
Pelo que deixai a mentira. A primeira coisa que pede aqui, quando esse novo homem está sendo gerado, é deixar a mentira. Por quê? Porque aquele que mente é do diabo. O diabo é mentiroso. Desde o princípio ele mente e continua mentindo. Então aquele que mente, ele é filho do diabo. Então a primeira coisa é desfiliar do diabo. Cortei a minha relação com meu pai velho. Era antigamente... diabo era meu pai, então agora, eu vou cortar a minha união umbilical, do umbigo ali, que é a mentira, que me liga com Satanás, então eu vou cortar. Então, aleluia, a Bíblia fala, e deixai-vos a mentira, cortar a relação com Satanás. É não praticar aquilo que te liga a Ele, não praticar aquilo que nos liga a Ele, louvado, para dar poder de paz sobre a nossa vida. Porque aquele que mente, ele acaba se tornando filho do diabo. Aleluia. Então aquele que quer passar e aceita esse processo, ele tem que deixar de mentir. Mas é uma mentirinha. Eu menti para o pastor que eu não fui no culto por isso e por aquilo outro. É mentira. Para Deus, se tu der uma mordida no fruto ou comer toda ela, dá na mesma. O pecado vai ser feito igual. Então a primeira coisa é nós deixarmos de mentir um para os outros, ser sincero. É ser realmente aquilo que nós somos. Eu estou sendo trabalhado ainda. Amém? Todos nós temos sendo trabalhado. Porque a nossa personalidade, ela vai sendo trabalhada. O nosso caráter já foi mudado lá na conversão, mas a nossa personalidade vai sendo trabalhada. Então nós temos que ser sinceros, e não mentir um para os outros, usar de sinceridade. Louvado seja o Senhor. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabia que o crente tem horas que ele se ira, A ira do crente é uma reação natural contra a impureza das coisas, Porque aquele zelo pela santidade que nem Jesus teve lá no templo, quando Jesus quebrou as mesas, virou, não foi uma ira pecaminosa, foi uma reação natural contra as coisas erradas. E às vezes as coisas erradas são tão insistentes na vida do crente que ele se ira, ele fica irado, mas poxa vida, esse crente está sendo ensinado e não obedece, mas a Bíblia diz que é para irar, mas não pecar. Dai lugar à ira, porque a justiça é de Deus. O problema é quando nós iramos e queremos fazer justiça com as próprias mãos, porque a justiça é de Deus. No momento que nós praticamos a ira e queremos fazer justiça com as próprias mãos, dar o troco, pagar na mesma moeda, agir na mesma altura, descer ao mesmo nível, aí nós já damos lugar ao diabo. Aí a justiça de Deus já não age mais por nós. Mas enquanto você só se irou e não praticou a ira, a justiça de Deus vai pegar o camarada. Deixa que Deus vai fazer as coisas por ti, porque tu está dentro de uma vontade de Deus. Tu não pode levar a ira para a cama, Se tu levar a ira para a cama, tu pode conceber coisas piores, A Bíblia diz, não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Então essa reação, ela também não pode ser muito longânima, Ela tem que ser resistida logo. Saber que nós todos somos filhos de Deus, temos que nos amar e se compreender. Agora, se for alimentando aquela ira ali no coração, levá-la para a cama, botá-la no travesseiro e cuidando dela, é perigoso, porque daí pode nascer a raiz da amargura, e a raiz da amargura pode crescer uma árvore, e essa árvore pode dar fruto, e os frutos podem ser em coisas que venham nos condenar à presença de Deus. Então, quanto mais cedo você resolver com o teu irmão, ou com a tua irmã, é melhor para não perder a salvação eterna. Louvado seja o Senhor. Aquele que furtava não furta mais, antes trabalhe. Quantos ladrões que se converteram, aceitaram a Cristo hoje, até oferta dão na igreja, pastor Jéssica. Verdade. Até dizimistas se tornaram, porque realmente nasceram de novo, deixaram Deus trabalhar na sua vida. Antes eram ligeiros na mão, gostavam de roubar, mas com essa transformação viraram até dizimistas na obra de Deus. Aleluia. E hoje tem alegria em contribuir
contribuir, né, para ajudar na necessidade do seu próximo. Louvado seja o Senhor. Isso é vida de quem quer entrar no reino do céu, de quem é novo nascido, realmente nasceu de novo, é crente, não é aquele crente de blá blá blá. Vai lá e decora uma mensagem de vida e passa para os outros, mas na verdade não vive nada. É vida realmente vivida, com Cristo. Louvado seja o Senhor. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que der for boa para promover a edificação para de graça aos que ouvem. É uma recomendação, Timóteo, cuida dessa doutrina e de ti mesmo, para que aqueles que te ouvem possam se salvar. Então nós temos que ter um cuidado muito especial com a nossa língua, porque a nossa língua ela está colocada entre os membros do corpo. Nós temos vários membros, temos a mão, temos a boca, temos a língua, e dentre esses membros, a língua é como iniquidade de fogo, é como iniquidade. Veja bem que um pequeno palito de fósforo pode incendiar um bosque inteiro. Agora você pensa comigo, quanto tempo levou para criar aquele bosque? E um palito de fósforo destrói tudo em um momento. Assim como uma grande embarcação, um pequeno leme, ela pode ser conduzida de maneira errada e bater uma rocha e ser destruída. Aleluia, também a nossa língua, que está posta entre os nossos membros, ela pode levar o nosso corpo todo para o inferno. Ela pode destruir toda uma construção dentro de uma igreja, dentro de uma família. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, e as línguas maliciosas destroem as melhores amizades. Às vezes vem alguém e calunia eu e o pastor Gerson. Se nós ir pelo que os outros falam, a nossa amizade de anos pode ser destruída. É num simples estalar de dedo. Então por isso que o apóstolo Tiago aqui está falando sobre o cuidado da língua. Aleluia! Aleluia! Por causa da grande possibilidade que nós temos de pecar com a língua, e as pessoas não têm esse cuidado. Ele chega a dizer assim, olha, esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Louvado seja o Senhor. Por causa dessa grande possibilidade de nós pecarmos com a nossa língua. Aleluia, estragarmos tudo por aquilo que nós falamos. Eu não acredito que um crente salvo, ele, aleluia, saia de um culto, como esse, e vai para casa falar mal dos seus irmãos. Eu não acredito que um crente salvo vá para casa falar mal da igreja, diante dos seus filhos, fazer reuniãozinha de família e falar mal de crente, não. Eu não acredito. O novo nascido, o crente verdadeiro, ele vai levar para a oração, ele vai ser prudente, ele vai cuidar com aquilo que ele fala. A Bíblia diz, aleluia, se nós pensarmos 2 vezes no que nós falamos, aquilo que nós falamos vai sair melhor 3 vezes, 4 vezes. Porque a palavra dita na hora certa é como maçã de prata e salva de ouro. É maçã de ouro e salva de prata, diz o provérbio. Olha só como é precioso tu cuidar o que tu fala. Olha só como é edificante tu cuidar do que fala. Imagina tu receber hoje aqui uma maçã de ouro numa salva de prata. Você não ia ficar alegre? Ia ficar contente, Imagina uma maçã de ouro numa salva de prata. Assim são as palavras ditas na hora certa. Tu já notou que tem pessoas que deveriam ter nascido com 2 bocas e não com 2 ouvidos? A Bíblia, ou seja, a Bíblia não. Naturalmente, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para ouvir mais e falar menos. Ou seja tardio no falar, aleluia, e pronto no ouvir. Nós temos que saber ouvir mais as coisas do que sair falando. Tu já notou que tem pessoas que falam tanto? A Bíblia diz que na multidão das palavras a vaidade, e a língua do tolo é açoite para as suas nádegas. Quem já apanhou nas nádegas do seu pai e da sua mãe? Levou aquele reiaço nas nádegas. É dolorido, não é? Assim é a língua do tolo. Se ele não cuidar, ele vai viver apanhando as nádegas, vai viver tomando o laço de Jeová, porque ele é tolo, ele não cuida do que fala. Louvado seja o Senhor. Tem pessoas que falam tanto, que uma boca não é suficiente. Falam pelos tornozelos, falam pelos cotovelos,
falam por tudo que for possível, porque é muito vaidoso no falar, é muito apressado. Tu vê que tem pessoas que tu puxa um assunto com ele e se tu inventar de falar, ele te atropela, ele te interrompe, porque é muito vaidoso, quer falar, e aí que a pessoa acaba pecando, não tem a prudência, o cuidado, acaba estragando as coisas. Nós temos que ser prudentes, nós somos crentes, nascidos de novo, temos que saber ouvir, saber respeitar o assunto do outro, saber que não só o meu assunto tem importância, mas o assunto do meu amigo, da minha amiga, do meu irmão, também tem importância, e mesmo que não tenha tanta importância, faça ter importância, dá uma realçada no assunto dele, dá uma valorizada no assunto dele. Aleluia! Valorizado, louvado seja o Senhor. É assim que funciona, a vida do crente do novo nascimento. Então nós temos que ter cuidado com a língua, cuidar o que nós falamos, o que nós comentamos, porque por causa da língua muitos estão presos, a justiça não quer saber se é verdade ou não. Quantas calúnias, de pessoas que sofreram calúnia por estrupo e não era verdade, foram lá e lincharam por causa da língua de alguém que não cuidou do que falou. Aleluia. Teve também calúnia de pessoas que eram bruxas e as pessoas entraram lá e lincharam aquela pessoa, mataram, e era pura mentira, não era verdade. Acabaram condenando o inocente, matando o inocente, porque não cuidaram da dita língua, não cuidaram do que falaram. E assim pode acontecer na obra de Deus. Se nós não formos prudentes no falar e ter cuidado do que nós falamos, nós vamos espalhar contenda entre os irmãos. Nós não vamos testemunhar que nós somos nascidos de novo. E a Bíblia compara aquele que espalha contenda entre os irmãos como algo abominável. Deus repudia, Deus tem repúdio, repudia, aleluia, aquele que espalha contenda entre os irmãos. Então temos que cuidar com a língua. A língua é um membro que está posto no nosso corpo, que pode inflamar o corpo todo, aleluia, pelo inferno. Então nós temos que cuidar, porque aquilo que fala está no coração. Se eu falo muito, sou fofoqueiro, fico fazendo fofoca, porque o meu coração está cheio de fofoca. Se eu fico falando mal do meu irmão, porque o meu coração está cheio de maldade. Porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Mas se o coração ainda está cheio e carregado dessas coisas, não houve novo nascimento ainda. Ou se houve novo nascimento, a pessoa não cuidou dessa nova vida, não alimentou como deveria alimentar. Louvado seja o Senhor. Mas que Deus possa nos dar vitória, que nós possamos ser revestidos pelo poder de Deus. Se nós já conseguimos vencer a carne, já matemos ela lá, deixamos ela lá na jaula amortecida, agora nós temos que nos revestir para uma outra batalha. Esquece a carne, você já venceu a carne, fica na vigilância. Agora vai para Efésios 6:10, e a Bíblia diz: revestai-vos de todo o poder de Deus.